No sentido de provocar reflexões sobre os sujeitos da pedagogia, a Salão Jó Pindorama, na semana em que se comemora o Dia do Pedagogo e da Pedagoga, apresenta a série Os Sujeitos e os Sentidos da Pedagogia. Uma série dedicada às experiências de profissionais do campo pedagógico em atuação em diversos campos da sociedade. Ouvir desses e dessas profissionais suas narrativas sobre o exercício da pedagogia é um momento ímpar para pensarmos nos sentidos da própria pedagogia na formação humana, bem como nos desafios que esta formação apresentam para a ação educativa. A Salão Jó Pindorama ouviu 5 profissionais da pedagogia que nos falaram de suas experiências e dos sentidos da própria pedagogia no cotidiano prático de suas profissões. No segundo episódio desta série, a palavra é do pedagogo Pedro Rodrigo. Fui convidado para estar aqui com vocês, partilhando um pouco da minha experiência como pedagogo. E para isso eu vou falar um pouco da minha trajetória de vida e da minha trajetória profissional. Bem, minha relação com a educação começa como a de tantas outras pessoas, né? Com a escola. Desde muito jovem eu participei da Pastoral da Juventude Estudantil, que é uma pastoral ligada à Igreja Católica Romana, no Colégio Nossa Senhora das Dores, em Bezerros, que é a minha cidade natal. E além dessa experiência, né, que foi singular e que durou alguns anos, né, da minha vida, da minha infância e da minha adolescência, eu tive de perto também uma profissional da educação que trabalhou nessa unidade escolar e trabalhou na rede pública municipal de Bezerros e que continua trabalhando nela, que é a minha mãe, Cristina. Então, muito cedo, portanto, eu tive esse envolvimento, né, com a educação escolar, tanto como estudante, como filho de uma professora que trazia os seus livros, né, para casa e que compartilhava os livros de literatura infanto-juvenil e livros, né, didáticos conosco, com seus filhos, comigo e com os meus irmãos. E então eu fui começando a viver esse universo da educação através da sua manifestação escolar. Mais para frente um pouco, eu faço uma experiência, né, religiosa também, na Igreja Católica ainda, dessa vez como postulante, né, à vida religiosa. E ao sair dessa experiência, eu começo a pensar em como eu iria construir minha trajetória profissional. E, dada essa experiência que tive enquanto estudante, enquanto filho de professora, eu optei por fazer o curso de pedagogia. Não foi a minha primeira opção foi o curso de filosofia, mas não pude fazer o vestibular, né, na primeira oportunidade que tive. Posteriormente, ingressei no curso de pedagogia na Faculdade de Filosofia de Caruaru, a FAFICA, e cursei o curso de pedagogia lá por um ano. Foi uma experiência gratificante, mas eu queria vir para a capital, né, imitando um pouco essa trajetória de tantos outros conterrâneos que vieram para Recife, e fiz o vestibular para a Universidade Federal de Pernambuco em 2004, fui aprovado e comecei, né, retomei então a minha graduação. E fui fazendo essa minha experiência. Durante o curso de pedagogia eu já comecei a atuar como estagiário na rede pública de ensino de Recife. Fui também trabalhando dentro da academia, né, me preparando para trabalhar também com pesquisa. Concluí o curso, né, na Universidade Federal de Pernambuco. Logo em seguida comecei a fazer concursos e fui sendo aprovado nas redes públicas aqui da região metropolitana. A princípio comecei a trabalhar na rede de Moreno, né, como professor na fase de educação fundamental 1.
Também trabalhei em Jaboatão dos Guararapes, por fim trabalhei em Recife, e à época, quando trabalhava em Recife, fui aprovado no concurso para pedagogo, analista judiciário pedagogo do Tribunal de Justiça de Pernambuco, uma função que eu ocupo desde 2013, um cargo, melhor dizendo, que eu ocupo desde 2013, né? Fui lotado na comarca de Moreno, e nesses 5 anos, portanto, né, no final desse ano agora, eu completo 6 anos de atuação no Tribunal de Justiça de Pernambuco, eu venho reaprendendo a ser pedagogo, porque a experiência docente é uma experiência que se complementa com a experiência do pedagogo não escolar, mas a experiência do pedagogo não escolar é uma experiência diversa, né? E de 5 anos para cá eu venho aprendendo, né, a lidar com processos, com pessoas em situação de vulnerabilidade social, em situação, né, de risco social, de sofrimento. Venho também trabalhando na área da adoção, na área da socioeducação. Então eu estou aos poucos me integrando a esse universo diferente, que é o universo do tribunal. E nós estamos aos poucos construindo o que a gente vem chamando provisoriamente de pedagogia jurídica, que seria essa pedagogia específica dentre tantas outras pedagogias possíveis e que se constrói justamente porque se dá nesse espaço específico que é o espaço da justiça, né, do poder judiciário. Então eu tenho dialogado bastante com outros pares. Eu atuo atualmente numa equipe interprofissional de infância e juventude, que é uma equipe que está prevista, né, no Estatuto da Criança e Adolescente para assessorar os magistrados e as magistradas em matéria infanto-juvenil. E essa atuação ela se dá de diferentes modos, como eu falei há pouco, tanto do ponto de vista processual como do ponto de vista extraprocessual, no diálogo com o que a gente chama de sistema de garantia de direitos. E aí a gente vem trabalhando diversas temáticas, né? Nós somos um grupo de 36 pedagogos aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, e existem outros tribunais, Brasil afora, que a partir de uma pesquisa, né, que nós contribuímos para que fosse realizada também, e nós disseminamos, né, os achados dessa pesquisa no ano passado, nós sabemos hoje que nós atuamos em outros tribunais, né, estaduais, portanto que nós estamos construindo essa nova pedagogia, estamos construindo esse novo sentido do fazer pedagógico, que não é apenas esse fazer pedagógico mais convencional, mais tradicional, da sala de aula, do contexto escolar, mas do contexto mais amplo, dado que o fenômeno educativo é um fenômeno complexo e que hoje nós temos inúmeros teóricos e teóricas que dizem que esse fenômeno educativo ele não se restringe aos espaços, aos limites da sala de aula e da escola, mas que ele está espalhado pela sociedade, e nós estamos cada vez mais, nós pedagogos e pedagogas, nós estamos sendo convocados a contribuir, a pensar e, claro, melhorar as práticas pedagógicas com esses públicos diferenciados que estão chegando, tanto às escolas como às ONGs, como também aos movimentos sociais e a tantos outros ambientes que até então nós não pensávamos, como o próprio Poder Judiciário, que pudesse absorver o nosso trabalho e pudesse nos ter como interlocutores e colaboradores. Então, compartilhar um pouco dessa minha experiência pessoal, também compartilhar um pouco dessa experiência coletiva que nós temos construído, não apenas no âmbito jurídico, mas em outros ambientes, com colegas de outras disciplinas, né, de outras especialidades. E para mim também é uma oportunidade de mostrar para vocês, a partir da minha experiência, que nós podemos criativamente construir outros espaços. Não à toa eu estou aqui, está aqui ao fundo a imagem de Paulo Freire, né? E aí eu quero falar um pouco para vocês também da minha perspectiva política enquanto pedagogo, né? Dos tempos que nós estamos vivendo, dos desafios que se impõem a nós do ponto de vista profissional. Nós somos convocados a dar o nosso testemunho, a ser cada vez mais propositivos em relação a esses desafios. Isso para mim significa que nós devemos estar juntos,
nessas lutas pela defesa dos direitos humanos, pela defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, de adultos, de idosos, resgatando um pouco da contribuição do próprio Paulo Freire na educação de jovens e adultos, já um pouco mais no âmbito, né, da escola. Nós também temos que continuar lutando para que essas pessoas que não tiveram acesso à educação formal e tiveram, portanto, negados os seus direitos à educação, né, desde esse período em que Paulo Freire atuou, da década de 60 para cá, e que continua, né, acontecendo, nós somos convocados a estarmos junto a essa população, ao lado dela, com ela, lutando pela efetivação de seus direitos. Os desafios estão postos. Nós enfrentamos dialeticamente processos de avanços e processos de retrocesso, mas a nossa profissão, me parece que continua sendo esse lugar onde nós, educadores, vislumbramos um mundo melhor, uma sociedade melhor, e que, portanto, nós somos desafiados constantemente a oferecer a nossa contribuição, dizer como Paulo Freire disse, a nossa palavra, dar o nosso recado do mundo e estarmos alinhados àqueles e aquelas que mais precisam da educação, seja na sua manifestação escolar, seja, portanto, no campo formal ou não formal ou informal. Esse é o nosso desafio e eu espero que nós, pedagogos e pedagogas, continuemos nos sentindo, portanto, desafiados e desafiadas a dar a nossa resposta propositiva ao mundo. Desejo, portanto, para vocês uma boa semana pedagógica, uma semana de intensas reflexões e que a gente possa estar construindo coletivamente essa outra sociedade e esse novo mundo, essa utópica, esse novo jeito, né, utópico de estar no mundo e de estar refazendo e reconstruindo permanentemente a realidade. Como Paulo Freire dizia, a realidade não está aí, ela não é assim. Ela está provisoriamente. Cabe a nós contribuirmos com o nosso trabalho para que ela se modifique para melhor, atendendo sempre aos interesses daqueles que mais precisam e mais precisam da educação. Um abraço para vocês e a gente vai prosseguindo, discutindo, dialogando, debatendo em outros momentos. O pedagogo Pedro Rodrigo nos leva a pensar sobre o que vem a ser a pedagogia jurídica. Será que essa pedagogia jurídica restringe-se apenas ao processo de aprendizado e do ensinamento dos princípios, das normas, dos procedimentos jurídicos? Ele principia essa possível resposta ao afirmar que o pedagogo e a pedagoga são aqueles que criativamente constroem outros espaços. Pensar, ou melhor, construir outros espaços é um elemento que torna esse profissional sujeito do seu próprio campo de atuação, do seu próprio campo de ação educativa. E há um elemento que ele traz muito claro: construção criativa. Esse pedagogo tem criativamente que construir o seu espaço e que construir outros espaços. Logo, a pedagogia jurídica está sendo construída criativamente pelos pedagogos e pedagogas que estão atuando nos espaços da justiça no nosso país. É um espaço ainda em elaboração no próprio fazer pedagógico dessa profissão. Isso nos é intrigante, pois o pedagogo Pedro Rodrigo também nos aponta que esse ato criativo de construção de outros espaços vincula-se à perspectiva política da pedagogia. Por quê? Porque o pedagogo e o pedagoga são convidados para atuarem de forma criativa.
Então, eles têm constantemente que usar a criatividade para construir, para elaborar, para edificar o seu campo de atuação. Dessa forma, um outro aspecto, também consequência desse processo criativo do pedagogo e da pedagoga, é o convite ao pedagogo e à pedagoga a darem suas respostas propositivas ao mundo. O pedagogo Pedro Rodrigo nos indica o quanto que o pedagogo e a pedagoga eles devem estar assentados na realidade. Eles sempre devem levar em conta para o exercício de sua profissão o que está acontecendo ao redor, na atualidade, o que está acontecendo ao mundo. Só assim esse pedagogo, essa pedagoga vai conseguir dar uma resposta propositiva aos dilemas da sociedade e de forma criativa. O ato pedagógico, de acordo com o que ouvimos do pedagogo Pedro Rodrigo, é um ato criativo. E um ato criativo do próprio espaço de atuação desse profissional. Nesse sentido, como bem aponta o pedagogo Pedro Rodrigo, o pedagogo e a pedagoga são desafiados a oferecer constantemente a sua contribuição ao mundo. Isso coloca esse profissional num campo de reflexão contínua. Ele sempre tem que estar refletindo sobre sua atuação, sobre o seu campo de trabalho, sobre sua profissionalidade e sobre sua ação educativa. Logo, podemos concluir pela fala do pedagogo Pedro Rodrigo que o pedagogo é aquele que está envolvido na realidade e se envolve pela própria realidade. E a longo prazo, mas é preciso avançar. Então a pedagogia ela traz, de fato, essa grande possibilidade. É esse o sentido da pedagogia. No terceiro episódio da série, contaremos com a presença da pedagoga Sueli Ramos, que nos falará do seu percurso de transição de professora para pedagoga. Se inscreva em nosso canal no YouTube para não perder as notificações dos nossos próximos vídeos.